Muito boa noite, meu querido irmão. Muito boa noite, minha querida irmã. Mais uma vez estamos aqui juntos para passarmos um momento meditando na palavra de Deus. E é muito bom você estar aqui comigo nessa noite. É muito bom você investir esse tempo aqui conosco nesse projeto, através das mensagens pelo YouTube. Esse projeto que começou na pandemia e pelo desejo dos irmãos, ele continuou mesmo depois que se passou o período grave da pandemia. Estamos aí, trazendo mais uma palavra de Deus, do coração de Deus para o nosso coração. E se você está assistindo a gente pela primeira vez, está participando pela primeira vez, dá essa força então para o pastor Mozart, se inscreve aqui no nosso canal, ative as notificações para você saber quando tem vídeo novo. Basicamente, toda terça-feira a gente traz uma mensagem nova, tem um vídeo novo, e você que já é inscrito, me ajude divulgando esse canal, compartilhando as mensagens desse canal. Eu permito com que, quem sabe, mexer um pouquinho mais com o YouTube, você pode pegar trechos da mensagem e enviar para as pessoas. Você não, de repente, você não precisa mandar a mensagem toda, você pode copiar o link e mandar a mensagem toda. Mas, de repente, aquela palavra que eu dei assim, de 30 segundos, um minuto, falou ao seu coração e vai falar ao coração da pessoa, você pode fazer isso aí. Pega esse trechinho e manda para a pessoa, porque o desejo nosso é abençoar a vida das pessoas através desse canal. Nós estamos aí até hoje com 456 inscritos. É o meu desejo a gente chegar a 500 até o final do ano, e você pode e deve me ajudar nisso, por favor. Você já está inscrito, então compartilhe a mensagem, coloque nas suas redes sociais, no Insta, no Face, no status lá do WhatsApp, dá uma força para a gente, porque a intenção desse canal é abençoar a vida das pessoas através da pregação do Evangelho. Você sabe muito bem, Jesus estivesse no seu ministério terrestre hoje aqui, com toda certeza, ele usaria essa ferramenta abençoada que é a internet. Tem tanta coisa ruim na internet, né? Tanta propagação de pecado na internet, mas graças a Deus, Deus levanta pessoas, povo seu também, para propagarmos, pregarmos, proclamarmos o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o canal aqui, sempre com uma palavra de Deus para você, esse aqui é o nome do nosso canal, ele é para isso. Então, dá essa força aí, se inscreva e você aí compartilhe, me ajuda a chegar pelo menos a 500 pessoas, 500 inscritos até o final desse ano. Nós estamos em agosto, né? Hoje é o último de agosto, semana que vem, em setembro, mas você me ajuda aí, tá bom? Então, deixa eu tirar agora aqui, deixa eu aproveitar e fazer aqui alguns avisos, né? Muito importantes. Você que esse é o aviso para os membros da Igreja Batista da Prata, você que é membro da nossa igreja, nós mudamos a forma de contribuição do banco, não é mais o Banco Itaú, agora é o Banco Coro, o Banco Digital, e o Pix, a chave Pix da igreja é essa que está na tua tela, ó, igrejabatistadaprata@gmail.com. Não faça mais nenhuma contribuição, não devolva mais seu dízimo pelo Banco Itaú. Nós estamos em processo de encerrar a conta do Banco Itaú e estamos usando o Cora. Chave Pix, Igreja Batista da Prata, gmail.com. Você pode muito bem usar o Cora fazendo depósitos e transferência da sua conta para a conta da igreja. Mas o Pix, ele é muito melhor, mais rápido, ele já cai lá na conta e é seguro. Nós estamos num movimento lá na igreja, né, por conta de segurança, por conta de fazer fácil a contabilidade de tudo, né? Fica tudo ali escrito no papel direitinho, tudo na tela do computador, menos dinheiro em espécie, né? Menos dinheiro no gasofilácio e mais contribuições online. Isso abençoa muito a vida da igreja. Então, daí, igrejabatista-prata@gmail.com. Se você não é membro da nossa igreja, mas deseja ofertar, nossa igreja trabalha com um campo social muito grande. Nós temos lá um bazar que entrega cestas para todo mês para muitas famílias, o Ministério de Ação Social. Nós temos um programa chamado Natal Solidário, que no final do ano entrega cestas para as crianças, brinquedo, roupa, tênis, uma cesta com
panetone, um monte de coisa que criança não, às vezes não tem. Ajuda a gente também, você pode contribuir. Nós estaremos o ano que vem, se Deus permitir, construindo na área de estacionamento da igreja um espaço multiuso. Nós vamos ali colocar algumas salas próprias para a educação infantil, uma quadra coberta para funcionar para as nossas crianças, para os nossos jovens. Durante a semana, eles poderão lá fazer várias atividades esportivas naquela quadra. Então, você já pode também contribuindo para isso. Vamos começar a trabalhar muito nesse sentido dos esportes lá na nossa igreja. Tá certo? Então, domingo que vem, tem 2 avisos importantes também para fazer para você. Domingo que vem, primeiro domingo do mês de setembro, 8h30 da manhã, o Desperta Débora. Jaqueline estará esperando as irmãs para estarem orando pelos seus filhos. Você sabe muito bem. Mães de joelhos, filhos de pé. Domingo que vem, o nosso Desperta Débora. E à noite, estaremos celebrando a Ceia do Senhor. Domingo, às 18 horas, venha participar, você que é membro de uma igreja, é batizado, venha participar conosco às 18 horas, celebraremos a Ceia do Senhor. Às 10 horas da manhã, teremos a nossa EBD, afinal, o culto começa às 8h30 com as Déboras, né? Depois já engrena no culto com a EBD, e às 18 horas, a nossa celebração, muito louvor, muita adoração, e estaremos celebrando a Ceia do Senhor. Você é o meu convidado para estar conosco na Igreja Batista Prata, Rua Carlos Ribeiro Costa, 217, bairro Prata Centro, Nova Iguaçu, bem pertinho ali da Dutra, onde era o posto 13. Você tem ali a padaria Santa Marta, você tem ali o Burger King, tudo ponto de referência, tudo próximo da nossa igreja, para poder chegar lá. Você que não é membro, que não conhece, pode chegar lá, que nos acompanha aqui, pode chegar lá e fazer uma visita. Estaremos muito felizes em receber. Tá certo, então? Hoje eu fiz um pouquinho mais de anúncios, né? Precisando, mas agora vamos orar para podermos receber a palavra de Deus. Feche seus olhos, vamos orar comigo para podermos pedir que o Senhor nos oriente, o Senhor nos abençoe nessa palavra. Pai, mais uma vez estaremos lendo a tua palavra e o meu desejo, ó Deus, é que o Espírito Santo nos use. Fala, Pai, ao nosso coração. Fala aos irmãos que estão ouvindo agora, ó Deus, nesse momento. E também fale, ó Deus, aos irmãos, às pessoas que vão ouvir depois. Esta mensagem vai ficar gravada no YouTube. E ela poderá ser ouvida dezenas, centenas, milhares de vezes por anos e anos, ó Pai. Hoje ela vai tocar alguns corações, mas cremos que também daqui a algum tempo tocará outros. Por isso pedimos que o Espírito Santo nos guie agora, nos abençoe, ó Pai. E abençoe o lar de cada irmão que está participando desse momento agora. Eu oro, eu entrego, eu peço em nome de Jesus. Amém. Eu lembrei de mais uma coisinha, né? Eu não fiz ainda a arte, mas eu quero convidar você para o dia 7 de setembro, feriado, a outra quarta-feira, estar lá conosco na igreja. Vamos ter um culto de oração pela nossa pátria, um culto cívico, 7 de setembro de 2022, 200 anos da nossa independência. Vamos cantar músicas que falam para Deus abençoar o Brasil. Nós vamos orar pelo Brasil, vamos pregar sobre o Brasil, né? O que a palavra de Deus traz para a nossa nação. Vamos cantar aquele no 439, oração para a pátria, minha pátria para Cristo, eis a minha petição. Então você é o meu convidado para estar conosco quarta-feira, dia 7 de setembro, às 19h30, feriado. Você não vai estar trabalhando, você não vai estar estudando. Então, venha participar conosco, 4 a 7 de setembro, lá na Igreja Batista Prata. Tá certo, então? Tá feito aí o meu convite, o nosso convite. E agora, então, vamos ler a palavra de Deus. Vamos ouvir a palavra de Deus. E essa noite, eu quero pregar sobre um tema que é bem interessante. E você vai concordar comigo. Há algum tempo atrás, eu li, né,
WhatsApp, a foto do WhatsApp que você tem lá, você pode escrever alguma coisa, né? Por exemplo, no meu WhatsApp, eu coloquei uma mensagem assim: Jesus é suficiente, você não precisa ser. Mas algum tempo atrás eu li uma mensagem de uma membro lá da igreja, uma jovem membro lá da igreja. Ela escreveu assim, ó: não é fácil a vida do crente. Não é fácil a vida do crente. E isso eu fiquei pensando, e realmente eu sou levado a concordar com ela. Por isso, nessa noite, a gente vai meditar sobre ser crente não é fácil, não. Ser crente não é fácil, não. Você certamente já ouviu a palavra gospel. E o que ela significa hoje em dia, especialmente para a mídia televisiva, a mídia de rádio, de internet, né? A palavra gospel hoje ela é uma palavra normal no vocabulário tanto das igrejas quanto daqueles que não pertencem a uma igreja. Gospel é a palavra no inglês para evangelho. Então, gospel em inglês significa evangelho. Mas olha só, infelizmente, gospel hoje tomou um sentido muito diferente do que evangelho. E eu acredito, por isso que eu repeti 3 vezes, infelizmente, eu acredito mesmo que a culpa disso é nossa, da igreja. Nós somos a igreja, não é verdade? Eu acredito que a culpa é da igreja, pois o tal gospel de hoje em dia tem um sentido de moda, tem um sentido de fashion, tem um sentido até de mania e alienação. Porque, raciocina comigo, hoje em dia, tudo é gospel. Você conhece gospel pela primeira coisa, música gospel. É um estilo de música. Você que tem ali esses aplicativos digitais de música, Apple Music, os outros, eles têm lá estilos de música, rock, discoteca, gospel. Então a gente tem música gospel, tem estilo gospel, moda gospel. Tem uma loja aqui perto da minha residência que ela tá lá, o nome da loja, eu não lembro o nome da loja, e embaixo do nome da loja tá lá bem grande, moda gospel. Então a gente tem música gospel, estilo gospel, moda gospel, comida gospel, encontro romântico gospel, e pasmem, eu já vi, boate gospel. É isso mesmo que você está ouvindo. Eu já vi boate gospel. E tem até gíria gospel. Não é mesmo, varão? Não é mesmo, varão? Isso é gíria gospel. Então, diante desse modismo, dessa mania, dessa alienação, infelizmente, ser gospel ficou muito diferente do que realmente significa a palavra evangelho. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu quero responder essa pergunta que eu acabei de fazer agora para você com uma outra pergunta. Por que gospel hoje tornou-se essa moda, essa mania e até alienação, ou seja, algo contrário, alienado do sentido original? Eu quero responder isso com uma outra pergunta. E a pergunta é a seguinte: o que será que o Senhor Jesus deve pensar de todas essas coisas? O que será que o Senhor Jesus deve pensar
desse negócio de moda gospel, música gospel, encontro romântico gospel, boate gospel. O que será que Jesus pensa de todo esse modismo e essa triste mudança de significado? Você sabe que eu acho que eu creio que Jesus pensa? Que eu creio que o mestre pensa, o nosso mestre Jesus pensa? Ele deve olhar assim para tudo isso que a igreja criou ou deixou criar, botar a mão na cabeça e dizer assim: não foi nada disso que eu ensinei. Não foi nada disso que eu ensinei. Pelo contrário, eu falei muito bem claro lá em João 16:33, Jesus dizendo: tenho-vos dito estas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, tribulações, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Meu amado, foi pensando nesse verso de Jesus que eu coloquei esse título nesta mensagem. Ser cristão ou ser crente não é fácil, não. E por que não é fácil? Por que a vida do crente não é fácil? Por que ser cristão não é fácil? São muitos, entenda, são muitos os ensinos que os cristãos verdadeiros devem viver. Por isso nós temos, nós batistas especialmente, né? Temos um amor, temos um apreço, temos uma dedicação intensa, imensa, enorme por estudar a Bíblia Sagrada, por aprender das Escrituras Sagradas, porque são muitos os ensinos que os crentes, que os cristãos verdadeiros devem viver para terem uma vida cristã frutífera, não de moda. Você que é minha ovelha, que me escuta domingo após domingo lá na igreja, já me ouviu várias vezes dizer que eu conheço jovens, rapazes e moças, que num dia de semana postam nas suas redes sociais que estão em tal igreja buscando nesses louvorzão que tem por aí, nada contra isso, mas esses jovens, essas moças e moços, num dia de semana, uma quarta, uma quinta, uma terça-feira, estão nessas igrejas buscando, e no sábado, na sexta, postam na boate, postam num lugar segurando uma taça, um copo de bebida alcoólica. Para eles isso é ser gospel, para eles é ser crente. Mas o Senhor Jesus mostra muito bem, em João 16:33, que a gente vai ter muita provação, muita tribulação, mas para a gente ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Por isso eu afirmo, ser crente, ser cristão, não é fácil, não. Hoje eu vou me deter, eu falei que são muitos os ensinos que os crentes têm que aprender e têm que pôr em prática e têm que viver para ter uma vida cristã que dê frutos, como Jesus fala lá em João capítulo 15. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo aquele que está em mim dá fruto. E aquele que não dá fruto é cortado e jogado fora. Então você precisa dar fruto. E para você dar fruto, você tem que ter uma vida de fé, uma vida de experiências com Deus, ser um cristão verdadeiro. Isso não é mole, não. Isso não é fácil, não. O mundo hoje gospel tenta iludir, aludindo, dizendo que é, com esse modismo todo. Mas não é, não. Então, dois ensinos, dois dos mais difíceis e complicados ensinos de se viverem como crentes fiéis no Senhor Jesus, para que você não tenha uma vida gospel, mas tenha uma vida do evangelho puro, do evangelho de entrega, do evangelho de renúncia, do evangelho frutífero, que viva para a honra e glória de Deus. Primeiro ensino, para ter uma vida cristã frutífera e não de moda, é o propósito das provações. Qual o propósito das provações?
Eu e você passamos por muitas provações. Em provações, eu posso dizer, é uma dificuldade que a gente possa passar no trabalho, ou um momento sem trabalho, sem emprego, um momento em que a saúde é abalada com alguma doença, um momento de conflito na família, algum acidente, alguma coisa, um momento que você anda desanimado, um momento... Provações. Qual o propósito disso? No mundo, na palavra de Deus, no Evangelho, Deus fala em Tiago, capítulo 1, verso 2. Abra lá sua Bíblia. Tiago, capítulo 1, verso 2. Acompanha comigo. Qual o propósito das provações? Meus irmãos, considerem, olha o que ele diz aí, motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Tiago 1, verso 2. Ele não está dizendo aqui, considere um motivo de grande alegria passar, assim, por coisas como viagem, como comprar um carro novo, roupa nova, um programa de final de semana. Eu não estou dizendo que essas coisas sejam ruins, a não ser a tal da boate gospel, né? Pelo amor de Deus. Mas você ter um carro novo, viajar, ter um passeio no final de semana, isso é legítimo. Você deve buscar e trabalhar para isso. Mas isso não é o propósito da vida. E o que o Tiago quer dizer aqui, e que Jesus advertiu para nós, lá em João, é que nós, por sermos crentes, não teríamos a vida facilitada aqui na Terra. Muito pelo contrário, ia complicar. Porque aí você está lutando contra os seus desejos carnais, você está lutando contra todas essas coisas gospel que aparecem por aí. Você vai ser tentado, você vai ser provado, e quando você for provado, e muitas das vezes, todos os dias, quase que todo instante, você está sendo provado. Tiago diz, considere motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Por que Tiago está ensinando isso? Perceba, muitas lições que aprendemos ao longo da vida, aprendemos em meio às adversidades, aprendemos no meio da dor, na angústia, durante as crises, durante as tribulações, lidando com os opositores. Alguém disse certa vez que o sofrimento é um excelente professor. O sofrimento é um excelente professor. Por exemplo, na escola secular, ensino fundamental, no médio, na faculdade, nós primeiro aprendemos as lições, para então só depois ser submetidos à prova. Não tem como o professor dar a prova para depois ensinar. Não, tem que ensinar para depois passar a prova. Na vida, entretanto, é durante as provas que aprendemos as mais valiosas lições. Não é sem motivo que Tiago escreveu lá, capítulo 1, versos 2 a 4. Vou ler de novo o verso 2, o verso 3 e o verso 4. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o quê? O fato de passarem por diversas provações. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Sim, meu amado, sim, minha amada, a provação nos faz amadurecer. A provação nos faz buscar mais de Deus. A provação nos faz mais parecidos com Cristo, porque esse é o propósito do Evangelho, você ser salvo e você buscar a santificação, buscar ser separado para Deus, buscar ser cada vez mais como Jesus. Infelizmente, o ensino
de Tiago hoje encontra grande oposição em nossa sociedade, inclusive no meio evangélico, no meio da igreja. A maioria das pessoas se recusa a enfrentar desafios, a esforços que geram dor, perdas, sofrimentos. A maioria tem medo de encarar certos problemas, porque falta fé e determinação. Quando Deus incumbiu Josué, só para dar um exemplo bíblico, de que ele lideraria o povo na tomada de posse da terra prometida, Josué teve que ter muita fé e determinação, porque era uma empreitada que só com Deus. Só Josué e o povo não conseguiriam. Eu tenho aí no meu canal do YouTube uma série só de Josué capítulo 1, verso de 1 a 9. São várias mensagens em Josué 1, de 1 a 9, que falam muito sobre isso, você pode assistir lá depois. A maioria das pessoas tem medo de encarar de frente os problemas porque falta fé e determinação. É mais fácil buscar um escape do que lidar com situações difíceis. É mais fácil fugir do que ficar e lutar. É mais fácil jogar a culpa nos outros do que ficar e tentar resolver os problemas, lidar com o fracasso se ele vier. O que é o fracasso se não um resultado de algo que você tentou? Pior que você fracassar numa tentativa, algo que você se empenhou, é não se empenhar, é fugir. Tem muito crente por aí que, diante de ameaças e de perigos, seja capaz de negar até a fé. Até a fé. Eu lembro, quando eu estudei, no final do século I, quando o imperador romano chamado Domiciano, ele se achou no direito de ser um deus e espalhou estátuas suas por todo o Império Romano e decretou que todo cidadão romano teria que adorar aquela estátua. Muitos crentes foram martirizados porque não negaram a fé. E sabe o que os historiadores dizem sobre como era adorar essa estátua do Domiciano? Era apenas chegar diante da estátua, reclinar a cabeça e pronto, ir embora. Dizer lá uma ou duas coisas lá e ir embora. Não tinha que pagar, não tinha que ficar lá tudo. E muitos se recusaram a esse simples gesto, porque se fizessem isso, ia negar a fé em Jesus. E hoje, irmãos, esse mundinho gospel de crentes que fogem às ameaças e perigos, crentes que são fracos na fé, ou se é que têm fé, crentes que preferem ir para balada gospel, para boate gospel, ao invés de ir para uma reunião de oração, ao invés de um tempo de jejum, intimidade com Deus. Quem age assim, deixa de aprender, deixa de contemplar novos horizontes, deixa de sair do lugar comum, deixa de experimentar crescimento e aperfeiçoamento em Cristo. Quem age assim, quem foge das batalhas, quem foge das lutas, deixa de contemplar milagres, livramentos. Quem age assim deixa de colecionar experiências maravilhosas com Deus, porque para eles é muito melhor ir para o encontro gospel do que experimentar experiências maravilhosas com Deus, que só vem através, você sabe muito bem, das disciplinas espirituais. Muita oração, muita leitura da palavra de Deus. Não alcança a sabedoria, porque a sabedoria é a soma de tudo que aprendemos na vida, principalmente durante as adversidades. E é este aprendizado que nos prepara para outros desafios adiante. Deixa eu contar uma história.
Conta-se que há muito tempo um rei colocou uma pedra enorme no meio de uma estrada. Ele se escondeu e ficou observando se alguém tiraria aquela pedra, aquele obstáculo do caminho. Passaram-se homens ricos, mercadores, que o rei conhecia, porque frequentavam a corte, e simplesmente deram a volta pela pedra. Nem. Alguns até reclamaram. O rei fica cobrando imposto, mas não mantém as estradas limpas. Mas nenhum deles tentou remover aquela pedra dali. Eis que passa um camponês. Estava lá com a sua carrocinha, levando produtos para vender na cidade. Ao se aproximar, ele viu aquela pedra, colocou a carrocinha de lado e, com um esforço, uma alavanca que ele arrumou lá, conseguiu remover aquela pedra ali. Depois de muita força e muito suor, com muito jeito, ele colocou a pedra do lado da estrada, desimpedindo o caminho. Quando ele voltou para pegar a sua carrocinha lá, ele notou que no lugar da pedra tinha uma bolsa. Ele aproximou-se e viu que naquela bolsa tinha o quê? Moedas de ouro e um bilhete escrito pelo próprio rei. E naquele bilhete dizia o seguinte: todo obstáculo contém uma oportunidade para melhorarmos nossa condição. Pegou a visão? Olha, mais uma gira gospel. Pegou a visão? Todo obstáculo contém uma oportunidade para melhorarmos nossa condição. É isso que a Bíblia ensina. A provação tem por objetivo aperfeiçoar e fortalecer o crente. Você não está passando por provação porque você está sofrendo castigo, porque Deus está chateado com você. Não, a provação é para aperfeiçoar e fortalecer cada um de nós. Paulo escreveu isso. Lá em Romanos capítulo 5, verso 3 a 5. Mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança é um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. A esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu. Tanto nas coisas seculares quanto nas espirituais, haverá sempre impedimentos, obstáculos no nosso caminho. E é a sua reação diante de cada um deles que vai determinar o seu progresso ou o seu fracasso. Você pode tentar desviar-se deles, ou esforçar-se para removê-los. Você pode tentar fugir, ou encarar cada situação com fé. E se você encarar cada situação com fé, Romanos 8, 28 é uma realidade na sua vida. Todas as coisas, você sabe esse verso de cor? Repete aí comigo. Repete em voz alta aí comigo. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Meu amado, minha amada, mesmo os mais difíceis obstáculos, tudo tem um propósito pedagógico. E para o vencedor está reservada a coroa da vida. É que o mesmo Tiago fala no capítulo 12, verso 1. Perdão, no capítulo 1, verso 12. Feliz é o homem que persevera na aprovação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Olha, meu amado, persevera. Siga em frente. No culto do domingo passado, lá o seminarista irmão Davi pregou isso. Não desista. Persevera. Esse é o primeiro ensino que nos mostra que ser um cristão de verdade não é fácil, não. O segundo ensino que nos mostra como é ser um cristão de verdade e não de modinha, é não se esqueça de fazer o bem. Não se esqueça de fazer o bem. Eu vejo isso em Hebreus capítulo 13, verso 16. Diz lá, Hebreus 13, 16. Não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada.
Deixa eu contar mais uma história. No dia 3 de julho de 2015, em 2015, a Grécia passou por uma terrível crise financeira. O país foi praticamente à falência, todo o país. Empresas quebraram, grandes indústrias quebraram, o país precisou ser socorrido pela comunidade internacional. E no dia 3 de julho, num jornal, saiu uma foto que comoveu o mundo inteiro. Era um aposentado grego, aos prantos, na calçada de uma agência bancária, uma cidade que você já até ouviu falar, Tessalônica. Tessalônica, que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, existe até hoje. Então, um grego, um aposentado, um senhor grego, estava numa calçada de uma agência bancária em Tessalônica, aos prantos. Por que ele estava chorando? Porque ele queria recuperar parte da pensão da sua mulher, que tinha graves problemas de saúde. Depois de ter passado por 3 bancos fechados, porque estava uma crise que até os bancos fecharam, era uma coisa terrível na Grécia. Ele finalmente conseguiu encontrar uma agência aberta. Quando ele entrou, os funcionários diziam que ele não poderia fazer o saque. Aquele homem de 77 anos, Georgios, o nome dele, ele disse o seguinte, estava na reportagem: não posso suportar ver meu país nessa miséria. Por isso ele estava abatido. Porque não era só o problema pessoal dele, mas era o país todo na miséria. E na sua foto, sentado no chão, chorando, do lado de fora do banco, com seus documentos espalhados pelo chão, ilustra muito bem a realidade vivida pelos gregos durante aquela crise que abalou a Grécia em 2015. Ele disse, o Georgios: trabalhei muito duro em uma mina de carvão e em uma fundição. Agora vejo os meus compatriotas mendigando alguns centavos para comprar pão. Vejo os suicídios aumentarem. Eu sou uma pessoa sensível, não consigo suportar ver o meu país nessa situação, desabafou o Georgios numa entrevista que depois ele deu para a televisão. Mas, bem distante dali, lá na Austrália, um homem chamado James Coffels, empresário, ele assistiu aquilo ali e ficou comovido com a história do aposentado Georgios. E depois ele acabou descobrindo, por intermédio da sua mãe, olha, acho que coincidência, né? Esse homem tinha sido um amigo de infância do seu falecido pai. James ficou comovido, postou no seu perfil do Facebook um pedido de ajuda para localizar o homem que ele pretendia ajudar financeiramente. E olha que James conseguiu. Um dos amigos do James no Facebook escreveu o seguinte para ele: quanto mais penso no que você está fazendo, mais acho que o mundo precisa de pessoas com essa mesma atitude. Que coração bom você tem. Meu amado, eu não sei se James era um cristão ou apenas um bom samaritano, alguém que gostava de fazer o bem às pessoas. Mas o que eu quero dizer com essa história verídica, verdadeira, o que eu sei é que esse seu gesto altruísta é um ensinamento bíblico. É um dos valores do evangelho que não pode ser esquecido. É uma virtude indispensável ao crente. É tão importante pensar no próximo, agir pelo próximo, amar o próximo, que quando Cristo reunir diante de si todas as nações e separar os salvos dos perdidos, ele vai dizer aos salvos: venham benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. E eles vão perguntar: Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede, te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro, te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermos ou presos e fomos te visitar? E Jesus responderá: digo-lhes a verdade, que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Está lá em Mateus 25, você pode ler todo o texto depois.
É claro o ensino da Bíblia que as obras não salvam. Obras não salvam. Quem salva é a fé em Jesus. Jesus é quem salva. Mas também é claro que a vida cristã, presta atenção no que eu vou te dizer agora, as obras não salvam, quem salva é Jesus, é a fé que você crê nele, mas é claro, é um ensino claro que a vida cristã deve produzir frutos, atos que glorifiquem a Deus. Mateus 5,16, Jesus chama a atenção de nós para isso. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Não somos salvos pelas obras, mas elas são frutos de uma vida cristã obediente. Boas obras são frutos de uma vida cristã obediente. E uma vida cristã obediente não é fácil, não. Efésios 2,10 diz lá, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Meu irmão, tudo que você faz tem que glorificar a Deus. Uma boa obra que você faz não deve ser para você aparecer, mas para glorificar a Deus. E boas obras, nós entendemos, eu entendo que seja toda ação boa, justa, louvável e que glorifique o Pai Celeste, incluindo a misericórdia. Nós não devemos ser como aqueles que, como diz Tito 1,16, confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis, desobedientes e reprovados por toda boa obra. Mas nós devemos imitar aquele que em tudo deu exemplo de amor, compaixão, misericórdia, o Senhor Jesus. O autor Miguel de Cervantes afirmou certa vez, a riqueza não se mede pelos bens que se possui, mas pelo bem que se faz. Quer ser rico? Vou te ensinar, quer ser rico? Não precisa jogar na loteria, até porque isso é pecado. Você não precisa... Quer ser rico? Pratique o ensino bíblico que diz, não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Quando você faz o bem, quando você reparte o que tem com os outros, Deus se agrada e você faz boas obras e você glorifica o Pai que está nos céus. E você vai concordar comigo que isso aí não é fácil muito não, né? Porque hoje o mundinho gospel é muito eu, né? 1000 vão cair ao meu lado, 10.000 do outro lado, mas eu não vou ser atingido. Deus me fez por cabeça e não por cauda, né? É tudo um antropocentrismo, é tudo ligado para o homem, mas não é isso. O evangelho é cristocêntrico, Cristo no centro, e não o homem no centro. A minha vida de crente tem que ser para glorificar a Deus. Então, quando eu passo por provações, estou aprendendo a confiar mais em Deus, mais intimidade com Deus e seguir em frente. E quando eu estou fazendo bem às pessoas, eu estou glorificando o meu Deus. Então, concluindo, nós aprendemos, ou mesmo alguns lembraram hoje, 2 ensinos para se ter uma vida cristã frutífera, obediente e não de moda, não gospel, uma vida de crente de verdade. Primeiro, o propósito das provações. Todo obstáculo contém uma oportunidade para melhorarmos nossa condição. E é a sua reação diante de cada obstáculo, de cada provação, que vai determinar o seu progresso ou o seu fracasso. E o segundo ensino, não se esqueça de fazer o bem. As obras são impotentes para salvar, mas a vida cristã deve produzir atos que glorifiquem a Deus. Mateus 5,16. Grave em Mateus 5,16.
Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Um autor anônimo disse o seguinte, abre aspas, a vida é curta demais para que façamos tudo o que queremos, mas é longo bastante para que façamos tudo o que Deus quer que façamos. Fecha aspas. Muito boa essa. Vou repetir de novo. Anota aí, ó. A vida é curta demais para que façamos tudo o que queremos, mas é longo bastante para que façamos tudo o que Deus quer que façamos. Que Deus possa abençoar a sua vida e você ter uma vida cristã não de facilidade, não de modinha, de moda, não gospel, mas forjada no verdadeiro evangelho de Jesus, que quando passa pelas provações, aproveita a oportunidade, tem mais intimidade com Deus, se parece mais com Jesus, está sempre fazendo bem para as pessoas, glorificando a Deus. Amém e amém. Muito obrigado, meu querido. Chegamos então ao final de mais uma palavra. Espero vocês terça-feira que vem, dia 6 de setembro, 7h30, mais um momento para nós louvarmos a Deus. Tá bom, então? Vamos orar? Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, Filho, nossa meiga esperança, e as consolações do Espírito esteja com você que ouviu essa mensagem agora, esteja com você que está ouvindo essa mensagem depois, desde agora e para todos sempre. Amém e amém e amém. Não esqueça então, meu querido, você aí que ainda não se inscreveu, se inscreve aqui no meu canal, dá essa força pro pastor. Aqui, ó, eu coloco sempre um linkzinho da última mensagem para você clicar aí, se você tiver no celular ou no computador, você clica e vai assistir. E também, já no finalzinho eu coloco aqui, deixa eu tirar para ficar bonitinho, aqui 2 links para as 2 últimas mensagens também, para você ouvir e participar. Tá bom, então? Deus te abençoe, noite feliz, semana abençoada. Tchau.